essa crucificação. Então, quando ele diz, a parte aqui do texto que ele diz, não vivo mais eu. Sabe, amados, significa que, de acordo com o que a palavra nos diz, não vivo mais eu, significa que eu não vou mais viver de acordo com a concupiscência, com os desejos da minha carne. Aquele velho homem que eu tinha, aquela velha natureza. Quando ele diz, não vivo mais eu, sai de cena o Natan. Sai de cena a nossa própria vida. Não mais eu. O que é que 2 Coríntios 5,17 diz? Se alguém está em Cristo, o que é que a palavra diz? Nova criatura é. As coisas velhas, ou seja, o velho homem, a velha natureza, aquilo que eu praticava no mundo, aquilo que me condenava, não vivo mais eu. Entendeu? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, o homem velho, ficaram para trás. E eis que tudo se fez novo. Nós precisamos entender que o novo homem vive em novidade de vida com Cristo. Está escondido com Cristo. O velho homem morreu naquela cruz. Isso significa que quando nós saímos de cena, Cristo entra. Quando saímos do trono, Ele reina. Quantos estão vivendo ou dizendo equivocadamente que estão vivendo o Evangelho, que se dizem evangélicos, mas estão vivendo a sua própria vida? Estão sentados na cadeira do trono, centralizando toda a sua vida, quando Cristo era para estar sentado, quando Cristo era para ser o centro da vida dos homens, né? Então, nós mesmos, muitas das vezes, estamos governando as nossas vidas quando era para ser Cristo. Então, quando nós morremos para nós e para o mundo, Cristo governa e vive em nós. Olha, o livro de Gálatas mesmo, no capítulo aqui, Gálatas capítulo 6, versículo 14, mas Paulo disse assim, mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, ou seja, morto para mim. Eu não preciso mais viver o mundo, e a Bíblia diz, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Tudo nós precisamos esquecer nesse mundo. Todas as coisas que praticávamos antes, irmãos. Então, já estou, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Interessante, né? Esse texto de Gálatas 6,14. Então, por que há tanta diferença entre a vida que Deus planejou para mim, para minha vida, e a nossa realidade de hoje em dia? A resposta é porque nós ainda que estamos vivendo a nossa própria vida. Nós ainda estamos decidindo a nossa própria vida no lugar da palavra, no lugar do Senhor. Então isso se chama egoísmo. Pessoas egoístas, né? Pessoas que não querem obedecer à palavra, não querem ser conduzidos pelo Espírito Santo. E aí o texto diz, já estou crucificado com Cristo, estou morto lá naquela cruz junto com Ele. Se Ele morreu e Ele é o meu modelo, eu preciso morrer também. Agora não vivo mais eu, agora não posso mais fazer o que eu fazia antes. Mas Cristo, agora o modelo é Cristo. Eu tenho que seguir Cristo. Lá em 1 João 2,6, aquele que diz que está nele, em Cristo, deve andar como ele andou. Deve seguir o mesmo modelo, deve ter a mesma ação, a reação que Cristo teve. Deve ir aonde Cristo ia, aonde os passos que Jesus andou, devemos tomar também, né? Isso é seguir Cristo. Então, não vivemos, e quando nós não vivemos, irmãos, só um ponto aqui muito importante, quando nós não seguimos a Cristo, quando nós estamos vivendo a nossa própria vida, sendo egoísta, nós não amamos o nosso próximo, não vivemos o amor ao próximo. E aí, Jesus lá em João, queria que você abrisse aí, João capítulo 17, versículo 20 e 21,
Mas o texto diz assim, para a gente adiantar que eu oro para que eles sejam um. Olha que interessante, Jesus falou isso lá em João. Eu oro para que sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Jesus não orou para que eles estejam juntos. A palavra é direcionada para que nós sejamos o quê? Um. Ele não orou, olha, é bom estarmos juntos, sim, como igreja, congregando, mas a oração foi específica. Eu oro para que eles sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Irmãos, e para sermos um, nós precisamos passar pelo mesmo lugar. Eu posso ser um com você, mas se você estiver disposto a passar pelo mesmo lugar, e esse lugar qual é? A cruz. É ser crucificado com Cristo. A cruz é o lugar que nos torna um com Ele. Quando nós entendermos isso, nós vamos ser um, porque estar juntos na igreja nem sempre significa ser um. É bom estarmos juntos, como eu falei, é muito bom, mas não significa ser um. Então, estar juntos nesses dias não é tão importante como ser um. Eu sei que hoje nós não podemos estar juntos. Lá na igreja, no templo, outro dia eu mandei uma foto, né, aí pro grupo, ali da frente ali da igreja, mandei foto da gente ali dentro, no dia da posse, para a gente matar um pouquinho a saudade. Mas nesses dias, não é estar junto, não é tão importante que ser um. Não sei se você está entendendo a palavra. Porque o dia que a igreja for um, irmãos, o evangelho será outro. Quem dera que eu pudesse estender mais essa palavra, né? Muitas das vezes estar junto e não ser um, irmãos, que eu quero que você entenda é isso, não serve para nada. Estar junto e não ser um é só mais uma igreja cheia de pessoas vazias. Ser um é morrer com Cristo, é carregar a mesma cruz, né? A palavra de Deus diz lá, Mateus capítulo 16, 24, que para ser discípulo do Senhor, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me, é o mesmo modelo. Por isso que eu digo que a cruz é o simbolismo do cristianismo hoje, essa cruz, esse modelo. Então, até falando aqui ainda sobre ser um, até um exemplo na nossa própria casa. Se você vive com a sua esposa dentro da sua casa e não ser um com ela, não adianta nada, né? Quem sabe realmente Deus está nos dando, nesses dias que estamos separados de irmãos, nos está dando uma oportunidade de sermos um, né? Porque muitas pessoas, eu convivi em muitas igrejas, conviveram juntas, mas se odiaram. Congregaram juntas e se odiaram. Muitos casais estão juntos, mas não são um. Estão separados, estão na mesma casa, mas porém separados de mente, de corpo, de coração, não são um. Então Jesus quis dizer assim, eu oro para que sejam um, ou seja, para que eles se amem, para que eles se crucifiquem, para que eles morram naquela cruz, né? Então, eu quero estar aqui adiantando algo muito interessante. Queria que você abrisse aqui em Filipenses, para a gente estar próximo de terminar aqui. Filipenses capítulo 2, né? Vamos estar lendo aqui Filipenses 2. Deixa eu abrir aqui. Vou botar no óculos. Olha, Filipenses capítulo 2. Olha aqui. Que palavra. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. A atitude. Que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Queridos, tem um texto aqui também, um versículo que eu acabei esquecendo, o versículo 3, que diz assim, ó, nada façam por ambição
e egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Olha que texto, quando é que eu consigo servir o meu próximo? Quando eu coloco ele acima de mim. Você quer ser crucificado com Cristo? Você precisa colocar o outro acima de você, porque foi o modelo que Cristo nos ensinou. Então, considerar sempre o outro maior que você, seja ele quem for, porque a Bíblia quando diz assim, ó, né, cada um cuide, né, cadê aqui? Versículo 3, Filipenses 2:3, né? E diz assim, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Esse outros aqui, ele não está dizendo que tipo de pessoa é. Se é o prefeito, se é o pastor, se é o mendigo, não. Outros. A Bíblia é bem clara. Então, você quer ser crucificado com Cristo? Considere o outro maior que você. Que a gente tenha uma revelação, querido, nesse tempo maior sobre a cruz. Nós precisamos entender, de fato, qual o significado da cruz para nós que somos cristãos verdadeiros em Cristo. Né? Alguém uma vez disse, irmão Natan, você é até diferente dos outros. Eu disse, não, eu sou normal. Diferente é quem é soberbo. Porque a Bíblia diz que a gente tem que ser humilde. Jesus mesmo disse lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz, olha, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde. Manso e humilde. E acharei descanso para as vossas almas. Então Jesus, ele era humilde, ele disse, vinde a mim. Né? E eu me lembro lá no João capítulo 13, versículo 4 e 5, quando Jesus lavou os pés de todos aqueles discípulos ali. Queridos, o evangelho é servir à mesa e não se servir da mesa. Quando Jesus começou a lavar os pés dos discípulos, ele estava dizendo, Judas, você é maior do que eu. Eu vou lavar teus pés, Pedro, você vai me negar, mas você é maior que eu. Né? Tomé, você não vai crer em mim, você vai duvidar de mim, mas você é maior que eu vou lavar os teus pés. E Jesus deixou o modelo para que nós façamos o mesmo. Né? Nós estamos fazendo, será que nós estamos fazendo o mesmo que Jesus fez? Considerando o outro maior que nós mesmos? Você lavaria os pés de alguém que daqui a pouco iria lhe trair, ou que você já soube que essa pessoa lhe traiu algumas vezes, lhe apunhalou pelas costas, você lavaria os pés dela, você consideraria ela maior que você? Nós precisamos entender o que é a crucificação. Então, como eu li agora, no versículo 2, no capítulo 2, versículo 6, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Queridos, para ser crucificado, precisamos entender, a praticar as mesmas atitudes, ter o mesmo sentimento, em outra tradução, tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Embora sendo Deus, embora ele tendo uma posição elevada, ele era Deus, ele não tentou ser igual a Deus. Ele se humilhou, ele se pareceu, ele veio em forma, o verbo se fez carne e habitou entre nós, em forma de homem, se esvaziou de si mesmo, do que ele era, para nos servir. Então, ser crucificado com Cristo é servir, é considerar o outro maior do que nós mesmos. Não, queridos, não existe uma promoção sem crucificação. Não existe você chegar no céu sem esse modelo, sem a crucificação. Já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que Deus venha abençoar essa reflexão no nosso coração. Graça e paz a todos. Vou estar orando aqui, terminando mais esse culto para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Obrigado, Pai, por mais essa palavra e que fique gravada no nosso coração, Senhor. Abençoa todos que ouviram e que colocamos, Pai, em prática e venhamos entender qual o significado
que Paulo quis dizer: já estou crucificado com Cristo. Obrigado, fica conosco em nome de Jesus. Que a graça e a paz e a consolação do Espírito Santo sejam com todos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Um beijo no coração de todos e muita saudade.